Olá, alunos! Eu sou Elano e hoje eu vim aqui resolver algumas questões de funções inorgânicas. Essas questões estão relacionadas diretamente com os vídeos anteriores, onde eu falo sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Lembrando que ácidos, bases e sais, eles seguem os conceitos de arrênios. É interessante que antes de eu iniciar a resolução, vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão para assim vocês ter a percepção de que o conteúdo realmente está sendo absorvido. Então, vou dar aqui início à primeira questão. Muitas das substâncias utilizadas em nosso cotidiano são sais ou derivadas do mesmo. A alternativa que apresenta somente fórmulas salinas é? Primeiro vamos entender o que a pergunta solicita a gente, né? Ela pede o quê? Somente fórmulas salinas, ou seja, apenas sais. Segundo, vamos relembrar os conceitos de arrênios para sal, base e ácido. Ou seja, a base vai ser o OH-, o ácido vai ser o H+, deixa eu colocar logo aqui, base, OH- base, ácido, H+. O sal vai ser pelo menos o íon diferente de H+, ou diferente de OH-. São os sais de arrênios. E sal. E o oxigênio, que não se encaixa na teoria de arrênios, né? Aliás, o oxigênio não, o óxido, que não se encaixa na teoria de arrênios, vai ser um oxigênio, né, mais eletronegativo em um composto binário. Ou seja, eu tenho um composto binário onde o meu oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Eu confio novamente de novo que oxigênio é óxido. Um óxido. Então, a partir dessas informações, a gente já pode analisar aqui a questão. Assim, uma dica que eu passo para vocês, como se trata de, isso aqui vai realmente, basicamente, geralmente, aliás, vai aparecer em uma prova, eu aconselho a vocês irem pela a técnica de eliminação. Porque a prova, querendo ou não, vai ter um tempo, principalmente quando vocês chegarem no Enem, que não está tão longe assim, né? Vocês vão trabalhar com o tempo, então o máximo de tempo que vocês puderem aproveitar numa questão, vai ser de grande importância. Só analisando aqui o item A da primeira questão, assim, eu vou analisar todos os compostos com vocês, explicando cada um. Porém, só reforçando essa questão do tempo, a gente já pode analisar aqui no item A, porque eu vou pedir apenas fórmulas salinas. E no item A, eu vejo que eu tenho logo de início o K ou H. Se eu olhar aqui nos meus, aqui na minha anotação de arrênios, eu vou ver que o OH, ele é base. O H+ é ácido, aqui não tem H+. É algo diferente de H+ ou OH- é sal. Aqui eu tenho um OH-, não tenho diferente, então não é sal. E um óxido seria o quê? Um oxigênio mais eletronegativo em um composto binário. Isso aqui não é um composto binário. Então eu sei que isso aqui é uma base. Se eu sei que isso aqui é uma base, e desculpa, e o enunciado só pede sal, então eu já anulo essa questão, não preciso nem olhar o que é o KCl. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o que é o KCl, entendeu? O KCl, ele não é um OH-, ele não tem um H+, e ele é um composto binário sim, mas não tem oxigênio. A única coisa que ele se encaixa aqui é no sal, que ele vai ter íons diferentes de H+, e OH-. No caso, o meu íon positivo é o K, que é o potássio, e o íon negativo é o Cl, que é o cloro. Então, isso aqui realmente é um sal, mas a pergunta pede somente fórmulas salinas. Então, essa questão aqui é inválida. E o primeiro item aqui é o KOH, que é o hidróxido de potássio. Tá aqui, vou marcar aqui como vermelho como errado. Já no item B, eu vou ter o MgOH2, que pela mesma lógica do A, a gente vai saber que é uma base. E o MgO2, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o magnésio e o oxigênio, composto binário. Oxigênio mais eletronegativo, eu sei que é um óxido, não é um sal. Então o item B também, ó, já anula. No item C, eu tenho o NaCl, que não precisa nem analisar porque ele é uma coisa assim tão martelada pra gente, tão comum de se ver que a gente já meio que absorve naturalmente que ele é um sal. Mas a gente pode aqui fazer análise também para descobrir que realmente é um sal, porque ó, ele não tem um OH-, não é uma base. Não tem um H+, não é um ácido. Ele é um composto binário, porém os elementos são diferentes do oxigênio, ou seja, não é um óxido, só resta sal, que é o que? O Na como o íon positivo e o Cl como o íon negativo. Então, realmente, o NaCl é um sal. Já a outra opção, que é o NaOH, né, pelo fato de ter o OH, a gente sabe que é uma base. Então, o item C também, ó, anula, não é o item C.
No item D, a gente vai ver o MgO, que é o óxido de magnésio, que já foi citado lá no item B. A gente já pode anular também, ó. E a continuação aqui, a outra opção é o CaO, que é o óxido de cálcio, né? É um composto binário, né? Dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Também não é. Só nos resta o item E. Onde no item E, eu terei o Na2CO3, que é o carbonato de sódio, que é um sal, e o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que também é um sal. Então, o item correto dessa questão é o item E. Então, aqui é o gabarito, item E. Partindo aqui para a segunda questão, o que é que ele fala? Leia a tirinha abaixo e responda. Quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quer o cardápio de antiácidos? Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é. Então, relembrando o que a gente viu na última questão, a gente sabe que o Na2O é um óxido. Então, isso aqui ó, a gente já anula. Isso aqui é um óxido, que é o óxido de sódio. Vou pular o item B porque ele é meio que uma pegadinha. Vamos logo aqui para o item C. No item C, a gente vai ter o F3O4. No vídeo só para uma correção. Eu falo que o item C é o F3O4, porém eu fui infeliz na minha fala. O que eu realmente quero falar é o que está escrito no item C, que é Fe3O4. Ou seja, deixando bem claro, é Fe que significa ferro e não F que significa flu. Então, Fe3O4. Ele vai ser um óxido. No caso aqui é o óxido de ferro 2 e 3. Aqui a gente vai ter um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então aqui também não é o item C. Agora voltando para o item B. No item B eu vou ter o que? HCOOH. Você olha aqui, você vai lá e pensa, cara, ele pede o quê? Ele pede alguma coisa que seja para neutralizar um ácido. Como é que eu posso neutralizar um ácido? Ou com uma base, ou com um sal de caráter básico. O que é que me indica que uma coisa é básica? A presença do OH. E nesse item B eu vou ter o HCOOH. Segunda pausa para correção e informações no vídeo. Quando eu falo do item B, eu me atrapalho e falo um oxigênio a mais, ou seja, eu falo HCOOH. Porém, o que eu quero falar é realmente o que está escrito no item B, que é HCOOH. É como eu falei rápido, acho que eu acabei meio que me confundindo e adicionando um oxigênio a mais. Porém, que fique bem claro que o que eu quero falar, o que eu quero representar é o HCOOH. Porém, esse item aqui, ele é meio que uma pegadinha, pois a fórmula dele foi colocada propositalmente desta maneira para induzir o estudante ao erro aqui, ó, nesse OH. Porque se você for fazer a fórmula dele aqui do lado, ó, vai ser algo desse tipo aqui, ó, CH2O2. Ou seja, isso aqui não é uma base, no caso, não é uma base de arrênios. Isso aqui é o ácido metanóico ou ácido fórmico, que é aquele ácido que está na picada da formiga, na picada de alguns insetos. Então isso aqui é uma pegadinha. Aconselho que a encontrar algumas opções, né, desse caso duvidosas, tentem montar a fórmula dela para você ter tipo uma melhor concepção. Então o item B ele também é falso. Já o item E, ele segue a mesma lógica do item B. Você vai ver que vai ter o CH3COOH. Isso aqui também não é um composto básico. Isso aqui é um composto ácido, ou seja, não tem como neutralizar um ácido com um ácido. Esse ácido aqui, ele é o ácido etanóico, que é o famoso vinagre. Já no item D, eu vou ter o NHCO3. É mais uma correção aqui no vídeo, que mais uma vez eu fui infeliz ao citar um composto. No caso aqui do item D, eu falo NHCO3. Porém, o que eu quero realmente dizer é o que está no item D, que é NaHCO3. Ele não é uma base. Percebe-se aqui que não vai ter o OH. Porém, ele é um sal, e é um sal de caráter básico. Ou seja, é o bicarbonato de sódio. Ele é muito usado naqueles antiácidos para poder combater a azia, má digestão, que é justamente para neutralizar o ácido clorídrico que vai ter no nosso estômago, né? Que é o que quebra os alimentos.
Então, o item correto desta questão é o item D. NaHCO3, bicarbonato de sódio.